pessoal, hoje nós vamos ministrar uma aula complementar da matéria de prática processual direito penal. Na nossa unidade 1 e 2, como nós vimos anteriormente, eu fiz uma observação acerca dos conceitos introdutórios da prática processual penal, conceito de princípios, a evolução histórica. Na unidade 2, eu adentrei na questão do inquérito policial, da ação penal. E nessa nossa aula complementar, eu trouxe para vocês uns casos simples, para que eu possa trazer para vocês um pouco desses conceitos que foi dado a vocês nessas unidades, dentro de um caso concreto. Esses casos, eles vão estar em slides, no slide de complementar 1 e slide complementar 2, que estarão anexados no portal do aluno de vocês. Então, vamos lá. No nosso slide 1, eu aconselho vocês até imprimir os slides, que eu imprimi aqui também, para que vocês possam estar acompanhando. Podem dar uma pausa e fazer essa impressão para estar acompanhando esses casos junto comigo. Então, vamos lá. No primeiro caso, eu trouxe o seguinte. Antônio subtraiu, sem autorização, uma moto de um vizinho seu apenas para dar umas voltas, tendo-a devolvida algumas horas depois. Poderá aplicar-se a Antônio o tipo previsto no artigo 208 do Código Penal. O que é que eu quero trazer com vocês esse caso? Qual é o princípio que pode ser resguardado dentro deste caso concreto? O princípio da legalidade, que alguém só pode ser responsabilizado por uma prática de um fato, de um delito que está punido em lei, um fato que esteja concretamente dito, posto em lei. Este é o princípio da legalidade. Então, Antônio, primeiramente, inicialmente, ele só poderá ser condenado por qualquer crime se aquele fato que ele praticou estiver penalmente punido em lei, no Código Penal. No segundo caso, Antônio possui 5.000 em moedas antigas em casa. De acordo com o Código Penal, quem guardar moeda estrangeira em valor superior a 1.000 escudos é punido com pena de multa de 120 dias. Com a entrada em vigor do euro, saiu uma lei que alterou o Código Penal em 2002 e que veio revogar aquele tipo penal. Poderá Antônio ser responsabilizado penalmente por ter moeda estrangeira em casa desde 1983 até hoje. Veja que saiu em lei uma norma que alterou em 2002, revogou o tipo penal que punia as pessoas que guardassem moeda antiga estrangeira dentro de sua residência. A questão é, ele pode ser punido? Não, porque a aplicação da lei penal no tempo determina que o fato punível, segundo a lei vigente, no momento de sua prática, deixa de ser o de uma nova lei, se uma nova lei o eliminar. Ou seja, se uma nova lei eliminou aquele tipo penal, a pessoa não pode ser punida por aquele fato, porque já revogou e ela não pode ser punida por um fato que anteriormente já foi revogado. No terceiro caso, em 15 de março de 2002, Antônio e Belarmino praticaram crimes de furto qualificado, tendo em conta que os valores dos objetos furtados eram superiores a 3.500 euros. Em 16 de maio, ambos foram julgados e condenados em pena de prisão de 4 anos. Antônio recorreu da decisão, mas Belarmino não. Em 12 de setembro, quando ainda não havia decisão de recurso pelo Tribunal Superior, saiu uma lei que veio considerar que o furto só será qualificado quando o objeto furtado tenha um valor superior a 5.000 euros. A pena de furto simples manteve-se inalterada, sendo em ambas as leis de 3 anos de prisão. O que acontece aqui? Antônio, nesse caso, ele será beneficiado, diferentemente do outro caso, em que a lei foi revogada. Nesse caso, não. Ele será beneficiado em relação a Belarmino, com a redução do período de prisão a que tinha sido condenado. Ou seja, não tendo transitado em julgado a sentença a que foi inicialmente condenado, Antônio beneficiará-se do regime mais favorável que a alteração da lei representa no seu caso concreto. Então, se uma lei que anteriormente ela prejudicava e veio o outro para beneficiar, aquela pessoa ela se beneficia daquela lei. Se um fato penal ele deixou de existir por alguma lei, se a pessoa praticou posterior a esta revogação desta lei, ele não será punido. Outro caso. Zé Pequeno, 19 anos de idade, morador de um pequeno vilarejo no interior do país,
foi denunciado pela prática da conduta descrita no artigo 217-A do Código Penal por manter relações sexuais com sua namorada Josefa, menina com 13 anos de idade. A denúncia foi baseada nos relatos prestados pela mãe da vítima, que, revoltada quando descobriu a situação, noticiou o fato à delegacia de polícia local. Zé Pequeno foi processado e condenado sem que tivesse constituído advogado. À luz do sistema acusatório, diga quais são os direitos de Zé Pequeno durante o processo penal, mencionando ainda as características do nosso sistema processual. Então, de acordo com o que a gente estudou, dos conceitos gerais e dos princípios de prática de processo penal, o que Zé tem direito? Zé Pequeno, ele tem direito a uma defesa técnica feita por meio de um advogado, constituído por um advogado mediante um mandado de procuração. Como o processo ocorreu sem advogado, restaram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo, porque a todos são assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme consta na Constituição Federal, e nós vimos, são um dos princípios basilares do Código de Prática Processual, e todos têm direito a acesso à justiça. Bom, próximo. Na tentativa de identificar a autoria de vários arrombamentos em residências agrupadas em região de veraneio, a polícia detém um suspeito que perambulava pelas redondezas. Após alguns solavancos e tortura físico-psicológica, o suspeito de apelido Alfredinho acabou por admitir a autoria de alguns dos crimes, inclusive de um roubo praticado mediante serviço consubstanciais em beliscões na cara da pessoa moradora. Além de admitir a autoria, Alfredinho delatou um comparsa ao cunhado Chumbinho, que foi logo localizado e indicado no inquérito policial instaurado. A vítima do roubo, na delegacia, reconheceu os meliantes, notadamente Chumbinho, como aquele que mais a agrediu, apesar de ter ele mudado o corte de cabelo e raspado o calvanhaque. Deflagrada a ação penal, o advogado dos imputados impetrou o habeas corpus com o propósito de trancar a persecução criminal, ao argumento de ilicitude da prova de autoria. Solucione a questão fundamentadamente com referência necessária aos princípios constitucionais pertinentes. O que houve nesse caso? O habeas corpus, sim, deve ser concedido porque houve o emprego da tortura e a gente sabe, pelos princípios basilares de processo penal, que a tortura é repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro, consistindo inclusive em um crime conforme a Lei 9.455 de 97. Tendo em vista que a tortura agride o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Então, aqui fere dois princípios. Além do princípio da dignidade da pessoa humana, fere o princípio que são proibidas penas com caráter hediondos, com caráter que firam a dignidade da pessoa humana. Pois bem, visto esses casos, eu trouxe para vocês também uma observação acerca dos procedimentos da rotina de tramitação do inquérito policial, que é o procedimento basilar da prática processual penal. Nós podemos acompanhar no nosso segundo slide complementar da aula 2. E nesse slide eu mostro o quê? Qual é a regra geral de tramitação do inquérito policial? Ele tem que ser feito diretamente ao órgão da polícia e ao Ministério Público. Se inicialmente a remessa for feita ao Ministério Público, a polícia ela terá que encaminhar os autos para o juízo. O juízo, por sua vez, realizará o registro, que é um mero procedimento feito por eles na secretaria. Registrado o inquérito, a secretaria irá promover a remessa dos autos, que no caso são o inquérito, eu falo autos, apesar de ser um procedimento administrativo, que é de praxe a gente considerar o inquérito como um processo, apesar dele ser considerado um procedimento administrativo. Então, registrado o inquérito, a secretaria promove a remessa ao Ministério Público, isso independentemente de determinação judicial, porque a gente sabe que o inquérito policial ele é um procedimento administrativo apartado do judiciário. Dando continuidade, se o inquérito já estiver registrado, mas necessário novas prorrogações, como dilação de prazo, para que ele não se finde, a tramitação se dará diretamente entre a polícia e o Ministério Público. Não irá passar pelo juízo, pelo registro do juízo, pela secretaria. Isso independentemente de determinação judicial. Vista e extração de cópias do inquérito por advogados estagiários.
A vista e a cópia de um inquérito poderá ser realizada por um advogado ou por estagiário efetivamente inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, que terão acesso aos autos na repartição onde o inquérito estiver localizado, onde se encontrar o procedimento administrativo do inquérito. Tramitação do inquérito com intervenção judicial. A gente sabe que, em regra geral, ocorre a tramitação, a rotina normal da tramitação do inquérito policial, ela é feita sem necessitar de determinação judicial, mas há casos em que essa intervenção judicial é necessária. Então, o setor de distribuição dos fóruns das secretarias judiciais somente promoverá a inserção no sistema processual e distribuição do inquérito quando houver um desses casos listados no slide de vocês. Comunicação de prisão em flagrante efetuada, representação ou requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, quando a autoridade policial, em regra geral, delegado ou um representante do Ministério Público, pedir que aquele inquérito seja instaurado na Secretaria do Fórum, aí sim eles podem intervir. Promoção de denúncia pelo Ministério Público, quando o Ministério Público já oferecer a denúncia para aquele determinado caso. Pedido de arquivamento pelo Ministério Público, quando não houver prova de autoria dos fatos. E requerimento da extinção da punibilidade, quando não houver provas suficientes de autoria e materialidade do crime e ter que ocorrer a extinção da punibilidade daquele caso, aí sim o judiciário ele pode intervir na tramitação do inquérito policial. Com relação à contagem dos prazos processuais, eu trouxe para vocês da ação penal, do início do inquérito até a audiência de instrução e julgamento, os prazos necessários para cada um dos procedimentos, tanto administrativos como judiciais. Então, pelos nossos slides, regra geral, sempre vão existir as exceções. Serão de 10 dias para se concluir um inquérito policial. Concluído o inquérito policial, a distribuição será imediatamente feita. 2 dias para a Secretaria do Fórum colocar no sistema concluso para o juiz, para que o juiz avalie aquele inquérito policial. 5 dias para, se haver uma decisão interlocutória da admissibilidade da ação penal, se aquela ação penal vai ser aceita ou não, aí vai entrar naqueles casos que nós vimos na nossa aula, na nossa unidade 2, dos casos de admissibilidade da ação penal, os requisitos necessários para uma ação penal ser aceita e qual o rito que ela vai tramitar, se é o rito ordinário, sumário ou sumaríssimo. 2 dias para a Secretaria do Fórum expedir o mandato de citação. 2 dias para o oficial de justiça cumprir esse mandado de citação. Claro que isso aqui vai variar, dependendo do tipo de citação, se for citação por edital, citação por carta rogatória, vai depender do tipo de citação. Em regra, são 2 dias. 10 dias para o acusado apresentar a resposta, oferecer a resposta, como se fosse uma contestação, que ele vai pelo princípio do contraditório da ampla defesa, ele tem o direito à resposta para se defender. 2 dias para a secretaria colocar concluso ao juiz, para o juiz analisar toda essa decisão, todos os documentos que foram acostados aos autos, inclusive a resposta do acusado, se estiver colocado. 5 dias para decisão judiciais, para o juiz sentenciar. E, por fim, 60 dias para realização da audiência de instrução e julgamento. No final, isso totalizará, regra geral, 105 dias da iniciação do inquérito policial de sua conclusão para a audiência de instrução e julgamento, onde serão reunidas todas as provas, o inquérito, todas as defesas para a sentença do juiz. Continuando, a audiência de instrução e julgamento, ela será com o fim de ouvir todas as pessoas, inclusive os esclarecimentos periciais, porque até então foram acostados nos autos apenas documentos. A audiência ela não será adiada, salvo quando imprescindível a prova faltante e quando o juiz determinar a condução coercitiva de quem deva comparecer.
Então, tem uma pessoa, no caso, que apareceu de repente e foi se dar conta apenas no momento da audiência, aquela pessoa é imprescindível para o deslinde do caso. Então, ele vai adiar a audiência para fazer a condução coercitiva de quem deveria estar presente naquele momento. Se o defensor, não podendo comparecer, comprovar até a abertura da audiência o motivo justificado de seu impedimento, a audiência também poderá ser adiada. Então, gente, esses foram alguns pontos que eu quis trazer para vocês, alguns casos que vocês poderiam estar observando a aplicação de princípios, a aplicação dos conceitos que eu dei para vocês na unidade 1. E trouxe para vocês também a rotina de tramitação do inquérito policiais para que vocês, no dia a dia, possam saber, em regra, como acontece essa tramitação e os principais prazos contágeis processuais da instauração do inquérito até uma ação penal, aplicando-se no meio de todos esses procedimentos os conceitos introdutórios que foram trazidos para vocês nas unidades anteriores. Eu agradeço a atenção de todos e até breve. Espero que tenha sido produtivo para todos vocês.